Olá pessoal, bem-vindos ao terceiro capítulo da nossa série Profecias do Fim. Vamos lidar hoje com o livro de Daniel, capítulo 3. Um livro que parece, ou melhor dizendo, capítulo que parece inicialmente lidar com algo totalmente desconexo, mas que não é. Tem tudo a ver com o fim dos tempos. Inicialmente estamos lidando com um rei orgulhoso que jamais, de forma alguma, aceitou a interpretação que Daniel havia dado a ele. Não sabemos quanto tempo se passou, muitos conjecturam aí 1 ano, 2 anos. É certo que foi pouco tempo, tá? Por que eu penso isso? Dada a natureza orgulhosa do coração de Nabucodonosor, de início ele ficou maravilhado em haver alguém que pudesse trazer a mensagem dos deuses. Lembre-se que estamos lidando com um pagão, né? Então ele considerava a mensagem dos deuses, não do Deus único, ao mundo. Só que essa mensagem desagradava o coração natural dele, arrogante, orgulhoso, porque dizia que o reino dele passaria. Então, dado um certo tempo, Nabucodonosor fez uma estátua de ouro cuja altura era de 60 côvados e a sua largura de 6 côvados. Levantou-a no campo de Dura, ou seja, uma planície ali na região do Iraque, né, na província de Babilônia, onde pudesse caber bastante gente. E o rei Nabucodonosor mandou reunir príncipes, prefeitos, governadores, conselheiros, tesoureiros, juízes, capitães, todos os oficiais das províncias, para que viessem à consagração da estátua que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Qual o objetivo disso? É como se fosse, por meio de uma cerimônia religiosa, e prestem atenção, cerimônia religiosa, garantir a fidelidade de todos os seus subalternos para com ele, o rei de Babilônia, para que seu reino durasse para sempre. Assim, garantindo a fidelidade deles, o reino estaria estabelecido para sempre, pensava ele. Detalhes importantes. Isto não era meramente uma cerimônia política, era religiosa, porque eles viriam consagrar uma estátua pagã, uma estátua idolátrica. Então veja que esse rei está dando uma ordem, tá, de ecumenismo, porque ele não está nem um pouco interessado em saber qual era a origem e, portanto, a religião dos seus subalternos. Todos deveriam prestar homenagem à estátua, à imagem. O que nós vamos ter no fim do mundo? Uma prestação de homenagem, ou seja, de adoração à imagem da besta, certo? Então, aqui nós temos uma imagem que tem um número um tanto estranho, 60 por 6, então é 666, tá certo? Por que essa gradação? Essa gradação tinha importância extremamente religiosa em Babilônia, tá? Os seus deuses eram graduados por meio de medições com base em 6. Então, nós tínhamos os deuses maiores, a trindade babilônica, representada pelo número 600, os deuses intermediários pelo número 60, e os deuses menores das coisas triviais do dia a dia pelo número 6. Então, a totalidade dos deuses de Babilônia, se nós somássemos, tá, daria 666. E ele fez uma estátua baseado na medida religiosa de 60 côvados por 6 de largura, tá? Isso daria em medida atual, um côvado é aproximadamente, gente, meio metro. Eu estou arredondando, tá? Então nós temos uma estátua de 30 metros de altura por 3 de largura. Uai, mais ou menos do tamanho do Cristo Redentor, tá? Esse era o tamanho da estátua que Nabucodonosor levantou. E ele mandou reunir toda a sua tropa, tá certo? Então nós temos aqui a instalação ou o prenúncio do que vai ser a imagem da besta no fim dos tempos, tá? Uma imagem de consagração, de fidelidade, todas as pessoas da terra mostrando fidelidade ao poder supremo que vai se levantar neste mundo. Então se reuniram os príncipes, os prefeitos, os governadores, capitães, juízes, tesoureiros, conselheiros, todos os oficiais da província, a consagração da estátua que o rei Nabucodonosor tinha levantado, e estavam em pé diante da imagem. E o arauto apregoava em voz alta: Ordena-se a vós, ó povos, nações e línguas, quando vocês ouvirem o som da buzina, flauta,
harpa, sambuca, saltério, gaita de foles e toda espécie de música. Só um adendo, a gaita de foles aqui não é a gaita escocesa, tá? É a gaita grega. A gaita escocesa é uma variante da gaita de foles grega. Toda espécie de música, prostrar-vos-eis e adorareis a estátua de ouro que o rei Nabucodonosor tem levantado. Mais um adendo de como vão funcionar as coisas no fim do mundo. A música vai proporcionar um ambiente extremamente favorável para a unidade religiosa dos povos, para o oicomênio, o ecumenismo. Tá? Então, nós tínhamos toda espécie de instrumento musical vindo de todas as mais distantes regiões do Império, tocando todo tipo de música que fosse reconhecido aos ouvidos daquelas pessoas de todas as províncias das mais distantes do Império. Onde a gente já viu isso, por exemplo? O povo de Israel, séculos antes, tinha saído do Egito, tinha sido educado por Deus no deserto 40 anos, e após esses 40 anos no deserto, finalmente Deus ordena: marchem para a terra prometida, e Israel estava a um passo de entrar na terra prometida. Faltava apenas cruzar o Rio Jordão. Já tinha inclusive ganhado algumas vitórias militares, como por exemplo contra Amaleque e contra próprio Moabe, tá? Moabe aqui não queria impedir, e o engraçado é que Deus nem tinha dito para tocar em Moabe, mas Moabe estava determinado a enfrentar o povo de Deus, mesmo que eles não estivessem destinados à destruição ali, tá? E Moabe contratou um profeta, prestem atenção nessa história, um profeta de Deus para amaldiçoar o povo de Israel. E esse profeta de Deus se tornou profeta do mal, se vendendo a suborno. Então vejam que no fim dos tempos nós vamos ter o anticristo, o seu representante humano, a besta de Apocalipse 13, e o falso profeta, fazendo com que todo mundo adore a imagem da besta. Olha só que coisa, o falso profeta um dia já foi profeta de Deus. Ele já foi um profeta defendendo a causa de Deus, mas se vendeu ao anticristo e a seu representante humano, e passou a defender a causa do anticristo e seu representante humano, fazendo tropeçar todo o mundo, igualzinho o profeta Balaão. E aqui, para entrar na Terra Prometida, tudo que faltava ao povo de Deus era cruzar o Rio Jordão. Nós estamos numa situação muito igual hoje, muito. Falta um nada para o reino de Deus se instalar. Falta cruzar o Rio Jordão espiritual. Mas o falso profeta está começando a movimentar o mundo para adorar a imagem da besta e a própria besta e o anticristo. Né? E como se deu esse tipo de adoração? Israel estava parado em Sitim e o povo começou a se prostituir com as filhas dos moabitas. Elas convidaram o povo aos sacrifícios dos seus deuses, o povo comeu e inclinou-se aos seus deuses. Como é que era esse tipo de adoração? Para quem não faz ideia, era uma adoração baseada em mulheres. Mulheres representam na Bíblia igrejas, tá? Essas igrejas estavam dançando, havia música, havia danças e havia sexo ritual, havia prostituição ritual ali. Então veja que a música determinou aqui, ou foi determinante, de um processo de apostasia. Assim como a música vai ser muito importante para movimentar as pessoas pela emoção no fim dos tempos, a se inclinarem perante a imagem, tá, que representa o anticristo. Sendo que essa imagem é simbológica, tá certo? Aqui nós temos uma imagem real. O que é importante a respeito da imagem? A imagem representava a sequência de reinos até o fim dos tempos. Então, partindo de Babilônia, a cabeça de ouro, desceríamos até o Império Romano, tá? As pernas de ferro, e então todas as nações da Europa, a partir da queda do Império Romano em 476, passaram a representar o Império Romano fragmentado. Metade de ferro, porque havia algo da força do Império Romano neles, mas metade do barro, ou seja, a tentativa de união com a igreja, tá? De onde vem esse conceito do barro? O profeta Jeremias, o barro de oleiro representa o povo de Deus. Então, havia uma tentativa de união ímpia entre a igreja e o Estado.
E como a história da Europa se confunde com a história do mundo, né? Esse período é relativamente longo, eu diria que é mais longo até do que muitos dos impérios que a gente está vendo acima. Não teve nenhum império, tá, que tenha durado tanto. Roma durou quase 500 anos, mas esse período das nações divididas já vem durando 1500 anos, né? Quando que a história da Europa começou a se confundir com a história do mundo? Há meros 500 anos. Eles passaram 1000 anos em que essa história foi apenas europeia e há 500 anos começaram as grandes navegações. E o conceito romano foi expandido pelo mundo, inclusive a religião romana, certo? E tem muita gente pensando, por exemplo, que nós estamos vivendo um momento em que a China está despontando como grande líder, mas eu posso provar para vocês, vou provar daqui para frente, que a pequena liderança dela não vai durar muito tempo, porque ela não representa o rei do norte, tá? E por que é que ela não vai durar muito tempo? Porque ela não está cotada pelas profecias para ser aquela que vai levar os eventos finais. Ela tem participação nisso, prestem atenção, participação, tá? E como as nações da Europa se confundem até com a distante China. O que é a China? A China é comunista, a China é ateia, né? Como ela pode estar fazendo parte desse jogo da estátua de Nabucodonosor? Muito simples. Ela não teria conhecido, tá, tudo que ela é se não fosse pelas grandes navegações, porque no século XIX houve uma repetição das grandes navegações, certo? Levando a civilização europeia até a China e o Japão, Extremo Oriente e a Austrália, ok? Então, como é que a China se comporta, se não por seus conceitos europeus? Afinal de contas, ela é capitalista na sua economia, socialista, ditatorial na sua política e comunista no seu nome, certo? E de onde vêm esses conceitos? Europa. Tá? O capitalismo vem da Holanda, tá? O capitalismo industrial depois foi aperfeiçoado na Inglaterra a partir dos conceitos holandeses, tá? E o conceito de socialismo comunista vem de Karl Marx, da região alemã, certo? Então vejam que tudo que a China é tem a ver com a Europa, que tem a ver com Roma. Até a forma de ditador, de onde vem o conceito de um ditador, que é diferente de um imperador. Todo poder é um homem só. Bom, o ditador mais famoso da história foi justamente Caius Julius César, certo? Então ele foi o ditador mais famoso da história e a personificação do conceito de ditador romano, todo poder a um homem para salvar a pátria. Compreendem? E então Nabucodonosor, incomodadíssimo, fez uma estátua fake news, toda de ouro, representando que o reino dele duraria para sempre, e exigiu adoração religiosa sob pena de morte. Quem não adorar a estátua vai morrer. E todo mundo adorou. Todo. O que o Apocalipse diz? Que todo mundo adoraria. Mas assim como pequeno seria o povo de Deus no fim do mundo que se recusa a adorar esse sistema falso, 3 jovens hebreus disseram não. Vocês podem se perguntar, cadê Daniel? Bom, Nabucodonosor era um rei arrogante, orgulhoso, déspota, mas não era burro. Ele não ia forçar a Daniel, que deu a interpretação verdadeira para ele, a estar ali naquela situação. Sabe Deus o que ele fez com Daniel, mas o certo é que ele deu um jeito de Daniel não estar ali. Mas os 3 amigos dele não gozavam do mesmo favor. Só que eles disseram, nós não vamos praticar isso. O segundo mandamento, lá em Êxodo 20, é muito claro. Não farás para ti imagens de escultura. A resposta é não. E eles disseram, nós não vamos, Nabucodonosor, adorar sua estátua. E Nabucodonosor, querendo dar uma ainda de beneplácito, disse, eu vou dar mais uma chance a vocês. E ele mandou tocar a música de novo, e de novo eles não adoraram. Ao que Nabucodonosor ficou com ódio e mandou jogá-los na fornalha ardente. Por que eles não tiveram medo da fornalha ardente? Porque é dito o seguinte a respeito da fornalha ardente. Eles se lembraram da promessa de Isaías 43. Mas agora, assim diz o Senhor que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel. Não temas, porque eu te remi. Chamei-te pelo teu nome, tu és meu.
Quando passares pelas águas, estarei contigo, e quando pelos rios, não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Mas eles não foram orgulhosos como o seu rei. Eles disseram: nós confiamos que nós não vamos morrer. E se a gente morrer, ainda assim saiba, ó rei, não vamos praticar essa idolatria abominável. Com essa resposta, o rei jogou eles lá. Para vocês terem ideia do calor desse fogo, leiam ou vejam qualquer vídeo comentando sobre o incidente com o avião da TAM no aeroporto de Congonhas. Os bombeiros desfaleciam mesmo com suas roupas especiais do outro lado da avenida, enquanto o galpão da TAM pegava fogo, ardendo com chamas altas. Tamanho era o calor, esse deveria ser mais ou menos o calor da fornalha ardente. Então, assim, não tinha como ninguém resistir. Os próprios guardas que jogaram os homens lá, e provavelmente eles jogaram por cima, a fornalha ardia por baixo, né? Havia algum degrau para que eles pudessem ser jogados dentro da fornalha de cima para baixo, porque seria impossível se aproximar da fornalha pela frente. Eles morreram ao jogar os 3 jovens e não houve nada. E então um fatídico muito interessante aconteceu. Nabucodonosor se espantou e disse: eu vejo 4 homens soltos, mas a gente não jogou 3? E um deles é semelhante ao Filho de Deus. Como é que Nabucodonosor, um rei pagão, podia ter essa imagem? Bom, provavelmente Daniel conversou muito com ele, explicando qual era a forma do verdadeiro Deus segundo a visão dos profetas. E ele imediatamente se lembrou das várias conversas que possivelmente teve com o profeta Daniel, em que Daniel lhe contou, lhe revelou todas essas maravilhas das escrituras hebraicas. E então ele finalmente reconheceu e disse: Sadraque, Mesaque e Abednego. Ainda o chamava pelo seu nome babilônico, não pelo seu nome hebraico. Servos do Deus Altíssimo, podem sair, venham. E todos os príncipes, capitães, governadores, conselheiros, todos eles viram. Nada se queimou neles, nem cabelo, só as cordas. Que coisa fantástica. Por fim, Nabucodonosor diz: bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que enviou o seu anjo e livrou seus servos que confiaram nele, pois violaram a palavra do rei, preferindo entregar seus corpos, para que não servissem nem adorassem algum outro Deus, senão o seu. Por mim, pois, é feito um decreto pelo qual todo povo, nação e língua que disser blasfêmia contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego seja despedaçado, e as suas casas feitas em monturo, que quer dizer lixão público, porquanto não há outro Deus que possa livrar como este. Então fez o rei prosperar a Sadraque, Mesaque e Abednego na província de Babilônia. Bom, esse decreto não é muito da vontade de Deus, né? O próprio Deus dá livre-arbítrio, senão quem teria que ter sido lançado na fornalha ardente teria que ter sido Nabucodonosor e todos os príncipes e funcionários públicos que ali estavam por terem praticado idolatria, né? Quebrado a lei de Deus. Então, assim, bom, Deus não mandou Nabucodonosor fazer esse decreto, mas do coração de um rei pagão, essa era a única maneira que ele sabia honrar a Deus, e apesar de ter sido a maneira errada, sim, Deus o permitiu porque era a única maneira que ele sabia. Vamos fazer considerações a respeito do tempo do fim. O povo de Deus vai se recusar a adorar a falsa trindade, formada pelo Anticristo, seu representante humano, a besta de Apocalipse 13, e a besta que sobe do mar, também conhecida como falso profeta. Tá? Uma lei vai ser feita para que todos adorem a besta e ao anticristo por meio de uma imagem. Uma imagem que já não vai ser mais literal, mas vai ser uma imagem restaurada do antigo poder da besta, né? Um poder restaurado. Essa é a imagem. O poder da besta vai ser restaurado e todos vão ter que adorar a besta. E quem não adorar vai sofrer um decreto de morte. E todo mundo vai ser congregado em ecumenismo através da música, principalmente. Outros fatores também, mas da música ou de qualquer coisa que mexa com as suas emoções. E quem não adorar vai ser feito um decreto de morte.
E todos os fiéis a Deus vão se recusar a sofrer esse decreto de morte. As pessoas que adorarem a besta vão ter sua marca na testa ou na mão direita. O que é curioso, porque os filhos de Deus também têm a marca de Deus na testa e na mão direita. Isso está prometido, tá? Isso foi prometido em Êxodo, isso foi prometido em Deuteronômio, isso foi prometido pelo profeta Ezequiel. Então, os filhos de Deus também vão ser marcados na fronte e na mão direita. No Apocalipse, resume que elas vão ser marcadas na fronte, mas ser marcado na fronte é no seu livre-arbítrio. Então, naturalmente, as suas ações, que são sua mão direita, correspondem à sua escolha consciente entre o frontal dos olhos. Certo? É assim que vai funcionar o fim dos tempos. Por isso essa história está registrada aqui, não apenas para mostrar o desejo louco do coração de um homem. Eu tenho uma dica de estudo para vocês, que eu esqueci de comentar no vídeo em que eu me apresentei. Quando vocês forem estudar essas coisas, inicialmente, orem pedindo o Espírito Santo para iluminar o coração de vocês. Depois leiam o trecho bíblico correspondente ao capítulo. Depois assistam o vídeo. E depois leiam de novo o trecho bíblico agora à luz das informações dadas. É assim que eu dou aula para os meus alunos da universidade, pedindo para eles fazerem dessa maneira. E eu garanto a vocês uma coisa. A segunda leitura vai ser fantástica, porque vocês o Espírito Santo vai ajudar a abrir os olhos de vocês para que o conhecimento se abra como abrir um tapaué ou um papel que se desenrola. E vocês vão ver como o desdobramento do conhecimento vai ser maravilhoso, tá? Que Deus abençoe a todos e nos vemos no próximo capítulo.